Começar uma nova profissão nunca é fácil, mesmo para quem está em migração de carreira ou mesmo para quem está começando do zero, que nunca trabalhou em nenhuma outra profissão. Para começar é sempre bem complicado. Por isso, hoje eu preparei 7 conselhos que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei na área da programação, que eu tenho certeza que vai destravar a sua carreira. Então, conselho número 1. Aprenda uma linguagem que seja fácil de encontrar um emprego. Sim, eu sei que é muito legal quando a gente escuta uma nova linguagem que surgiu, que tá no hype, que tá todo mundo falando, e aí dá aquela empolgação de aprender uma linguagem totalmente diferente. E você olha assim e pensa, poxa, se eu aprender essa linguagem que ninguém domina, que ninguém trabalha com ela, eu vou estar na frente, eu vou sair na frente dos outros, porque eu sei uma linguagem diferente que ninguém sabe, vai ter menos concorrência e... Não. Essa não é a verdade. A verdade é que, em 90% dos casos, as novas linguagens, as linguagens que estão no hype, geralmente são linguagens que as empresas não trabalham e aí você não vai conseguir emprego. De que adianta estudar algo que ninguém está estudando e não conseguir uma vaga no mercado de trabalho? Não adianta nada? No fim, a gente está trabalhando com programação para poder trabalhar com isso, não é verdade? Então, eu separei aqui 4 linguagens que eu vejo que são as mais requisitadas hoje no mercado. Em primeiríssimo lugar, Java, principalmente pela força que o Java tem hoje dentro das grandes empresas no mercado, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. JavaScript para front-end, Angular, React e Node em alguns poucos casos, mas existem já algumas empresas que trabalham com Node, justamente quando aí o app deles não é tão robusto, não tem uma necessidade de trabalhar com Java, que com certeza é para sistemas bem mais robustos. C# tem bastante oportunidade também e Python em alguns casos, mas Java está aqui para mim em primeiro lugar. Segundo conselho: pare de buscar o perfeccionismo. Não precisa saber tudo. Bom, você está começando na área da programação, você acha que precisa saber tudo, que para ser contratado você tem que ser o melhor em tudo, que você tem que esmiuçar cada detalhe. Você está estudando Java, tem que saber toda a documentação do Spring, saber como implementar todas as dependências do Spring, saber fazer o Spring Security de core, sem olhar nada, sem consultar nada. Não, não é assim, gente. A verdade é que buscar o perfeccionismo atrapalha, não ajuda. Você precisa entender o que está fazendo. Você precisa conseguir olhar para o código que alguém fez e entender esse código e saber implementar alguma coisa nesse código. Mas entender não significa saber a melhor forma de programar, ou às vezes fazer o menor código possível com os melhores frameworks do mercado. Nem sempre é essa a necessidade. Às vezes você só precisa saber fazer o código funcionar. Mas aí eu não vou estar aplicando Clean Code, não vou estar aplicando Solid. Cara, as inteligências artificiais ajudam muito nesse processo. Então, se você sabe fazer o seu código funcionar, entende a lógica do seu código, entende o que aquele código está fazendo, sabe debugar um código, sabe entender o código que alguém escreveu, você está pronto para o mercado. Aí, mas quer fazer melhorias? Quer implementar melhorias? Estuda as melhorias quando for necessário estudar elas. Você não precisa se antecipar, não precisa saber antes de precisar delas. E a segunda coisa é: as inteligências artificiais, elas estão aí para aperfeiçoar os códigos. Então, use e abuse da inteligência artificial, claro, quando a empresa permitir, para que você aperfeiçoe seus códigos. Mas não perca tempo com detalhes, com minúcias, com padrões. Não é o momento. O momento é entender o código e saber aplicar ele. Terceiro conselho: tentar aprender e estudar em um idioma que você não domina. Eu vejo que muita gente tem essa tendência a achar que precisa aprender a programar em inglês. E tudo bem se você domina o idioma, se você domina inglês. Agora, cara, você não sabe nada de inglês e está tentando aprender uma coisa nova em inglês?
boa sorte. Você não vai avançar. É óbvio que não vai avançar. Como é que você vai avançar se você mal e mal domina o idioma e mal domina aquela linguagem de programação ou a programação em si? Não tem como. Isso vira uma bola de neve na sua cabeça que, cara, muito difícil você vai conseguir ir pra frente se você ficar tentando e tentando fazer o seu código em um idioma que você não domina. Agora, nossa, eu domino muito inglês, então, tipo assim, inglês pra mim é algo muito claro. Beleza. Mas assim, gente, não é toda empresa que usa o idioma inglês nos seus códigos. Então não foquem tanto nisso, tá? Isso não é importante, isso é uma coisa, ó, do século passado. Hoje em dia, a maioria das empresas, inclusive, usa português no seu código. Conselho número 4. Não fique sempre só copiando códigos que você vê na internet ou que você vê nos cursos. Gente, vocês precisam se desafiar. Quando vocês estão fazendo um curso, e eu falo muito isso mesmo para os meus alunos, isso é uma coisa que eu incentivo muito os meus alunos a fazerem. Quando vocês estão fazendo um curso, quando vocês estão vendo um vídeo no YouTube, vocês prestem atenção naquele conteúdo, prestem atenção, olhem bem o que o professor está fazendo e depois vocês tentem replicar com a cabeça de vocês, tentem lembrar, tentem buscar na memória o que aquele código fez, ou se vocês quiserem acompanhar o professor, não tem problema, mas depois vocês têm que tentar entender o que aquele código está fazendo. Testem, debuguem, inventem outras coisas. Se você, por exemplo, está fazendo um método de gravar o usuário, por que não fazer um método que faz um update só de uma senha, por exemplo, para você ver como é que faz esse update? Então, assim, se desafiem nos códigos. Não adianta só copiar código. Só copiar código não vai te fazer se desafiar e não vai te fazer aprender. Você precisa colocar a mão na massa. E para colocar a mão na massa, você precisa parar de copiar e começar, ó, tentar fazer da sua própria cabeça. Terminou a aula, começa a tentar escrever o que o professor fez, começa a tentar fazer um código da sua cabeça, sabe? Isso vai fazer total diferença no aprendizado de vocês. Gente, eu mesma, quando comecei a fazer meus primeiros códigos, eu lembro que eu me desafiei a fazer uma agenda telefônica. Foi bem chatinho de fazer na época e tal, com a questão de... Porque eu não tinha muita noção, né, do que eu tava fazendo. Fiz em Java ali, uma agendinha telefônica que gravava números, né, contatos, e depois podia editar os contatos, deletar contatos. Pra mim, aquilo foi o máximo, e foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo com muita dificuldade, mas que eu fiz sem copiar tutorial nenhum. Eu fui tentando fazer, aí eu olhava, mas como é que salva? Como é que... Se eu olhar hoje, deve ser uma merda aquele código, mas a verdade é que eu aprendi muito, e eu aprendi porque eu fiz sozinha, sem copiar tutorial de ninguém. Isso faz toda a diferença para quem está começando. Conselho número 5. Se inscrever no canal da Javanauta. E é por isso que eu vou deixar aqui o convite para vocês se inscreverem no canal, hypar o vídeo, compartilhar com quem está precisando ver esse conteúdo e deixem aqui nos comentários se vocês estão começando na área da programação e se já passaram por alguma das dificuldades que eu mostrei nesses conselhos aqui. Conselho número 6. Esse conselho é matador. Não pule lógica de programação. Gente, muita gente acha que, eu vou começar logo aprendendo o que é um CRUD, vou fazer um CRUD, vou fazer um save lá no banco de dados, vou logo para Spring. Não, gente, vocês não podem pular o básico. E lógica de programação é o básico. Se você não sabe o básico, você não vai entender um código que alguém fez, você não vai saber consertar um código que alguém fez. Então, assim... Saber a lógica de programação é o básico para um bom desenvolvedor. Só que aqui que está o pulo do gato. Quando eu comecei na área da programação, quando eu quis, né, fazer a minha migração de carreira, todo mundo falava o seguinte, faz lógica de programação em C, tem que aprender lógica de programação em Portugal. E eu, como uma boa ouvinte, fui lá e fiz a minha lógica de programação em Portugal. E foi o meu maior arrependimento, porque
eu senti uma grande dificuldade quando eu precisei aprender Java, quando eu quis aprender Java, e eu não conseguia, na minha cabeça, transformar a lógica que eu aprendi em Portugal na lógica de Java. O que eu tive que fazer? Aprender lógica toda de novo em Java. Então, assim, foi um processo que hoje eu não usei. Essa parte de aprender lógica de programação em Portugal não me ajudou em nada. Foi um processo que eu apenas perdi meu tempo, de certa forma, sabe? O programa de execução não era o mesmo, a IDE não era a mesma, toda a lógica não era a mesma. Tipo, claro que a lógica em si, né, do que o código faz, tem um pouco de relação, mas assim, para quem tá começando, aquilo não ajuda. Aquilo ali só atrapalha. Você tá olhando para uma coisa que não é uma linguagem que você vai usar depois. Por quê? Para que aprender em uma linguagem que você não vai usar depois? Então, sim, busquem aprender lógica de programação na linguagem que vocês escolherem. E aí, para quem quer aprender lógica de programação com Java, não perde a oportunidade de se inscrever no canal, porque logo mais vai estar disponível uma playlist com toda a lógica de programação em Java. Toda ela explicadinha por mim, em mínimos detalhes, para você não errar mais. Aprender de uma vez lógica de programação em Java e deslanchar na carreira. Então se inscreve aqui para não perder quando essa playlist for lançada. E um conselho bônus que eu deixei aqui para vocês. Vá para entrevistas, mande currículos todos os dias. Por quê? Porque eu vejo muita gente que tem medo de ir para as entrevistas. Então, até muitos alunos me chamam e falam: ah, mas eu tô com medo porque eu ainda não tô pronto, eu acho que eu não sei nada. Cara, o não você já tem. O não é a primeira coisa que você tem. Você tem que ir em busca do sim. Mas para ir em busca do sim, você tem que encarar. Eu mesma encarei muitas entrevistas durante a minha carreira e cada entrevista que eu fazia, eu melhorava um pouco mais. Então, por que que você tá com medo? Por que que você tá fugindo de entrevistas? Você não pode fugir. Desde o comecinho, mande currículos, vai mandando. E se te chamarem para entrevista, você tem que fazer. E aí, o pulo do gato. Quando você participar das entrevistas, anote o que você não souber para melhorar na próxima. Então, por exemplo, assim, te perguntaram uma coisa que você não sabe. Você vai responder educadamente que, bom, isso você ainda não estudou ou ainda você não viu, mas você vai anotar para que você melhore e aí na sua próxima entrevista você vai estar muito melhor, já vai estar pronto. E quanto mais entrevistas você fizer, mais pronto você vai sentir, menos medo você vai sentir, menos ansiedade, você vai saber exatamente o que falar, como se comportar, você sabe já o que esperar. E aí vai chegar um momento que você vai estar pronto e vai aparecer a oportunidade certa e você não vai perder essa oportunidade, porque você já está tanto tempo fazendo entrevistas, você já se preparou tanto para isso que vai se tornar fácil. Então, não fujam mais das entrevistas, participem delas, mesmo quando vocês não se sentirem prontos, porque isso é uma forma de aprender e de se dar bem nas entrevistas. É uma forma de melhorar ainda mais e destravar de vez na programação. E se você quer saber um roadmap para aprender de uma vez Java, eu vou deixar um link aqui. Um beijão!